Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vós. Todos os nossos seminaristas que estão acompanhando aí nossas aulas pelo canal do YouTube. Lembrando que você pode fazer o curso regularmente, basta nos contatar na descrição do vídeo aí, ou pode assistir nossas aulas gratuitamente, né? Sem curso nenhum, sem fazer o curso. Mas se quiser fazer o curso regularmente, você precisa se inscrever e pagar a sua mensalidade. Nós falamos aqui de Laginha, Minas, eu sou o pastor Gilmar, professor da Escola Estadual aqui de Minas Gerais, nas cadeiras de Sociologia, Geografia, mas também ministro aulas de História, Ensino Religioso, Filosofia e outras mais. Nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit é o mantenedor do Seminário Tabernáculo, que é a minha denominação, e também do Seminário Bereshit, a Faculdade Bereshit. Nós estamos ministrando as aulas de Eclesiologia, do livro 3, do curso básico. E nós falamos na primeira aula sobre as origens, a introdução, sobre o termo eclésia, né? Vem de ek kalel, chamados para fora, e mostramos as ocorrências na Bíblia. Hoje, nossa segunda aula falará sobre as origens, quando teria surgido e como começaram as primeiras igrejas. Então, falando de origem, há algumas controvérsias sobre as origens, né? Alguns autores acham que a igreja teria iniciado até mesmo no Velho Testamento, né? Os relacionamentos entre Deus e o seu povo. Alguns autores creem assim. Outros creem que ela foi fundada por Cristo quando começou o seu ministério e chamou os 12 apóstolos. E uma terceira linha entende que ela começou após o Pentecostes, depois da morte e ressurreição de Jesus, e 10 dias depois, ele ficou 40 dias, depois mais 10 dias, 50 dias, lá no dia 6 do terceiro mês, quando ocorreu a festa de Pentecostes, ou Shavuot, que acontecia 50 dias depois do primeiro molho apresentado, no primeiro sábado depois da Páscoa. A maioria entende assim, que ela teria surgido no Pentecostes em Atos 2, com a inauguração da igreja. Alguns, no entanto, reconhecem que a morte de Cristo efetivou a aliança, Hebreus 9. Por isso entende que João 20, a inauguração da igreja com a incorporação à nova aliança, que demonstra já serem crentes os discípulos, já estarem dentro da igreja antes de serem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Essa é uma ideia também, tem alguns que creem assim, que então os discípulos já pertenceriam à igreja. Por isso que pegam que depois que escolheu os 12 apóstolos, depois tem a missão dos 70, mas no Pentecostes, quando eles estão no cenáculo, em Jerusalém, já são quase 120. Então era primeiro 12, primeiro Jesus, depois 12, depois tem a missão dos 70, e depois já são quase 120, quando estão reunidos no cenáculo, quando são batizados com o Espírito Santo. Então, ao citar a expressão eclésia pela primeira vez, em Mateus 16, edificarei a minha igreja e as portas do inferno prevalecerão contra ela, Jesus falava de alguma coisa universal, não era igreja propriamente dita, né? Edificarei, o verbo kodomesso, é um verbo no futuro simples, não uma expressão de disposição e determinação. Edificarei, então é uma citação que seria no futuro. E na condição de corpo de Cristo é natural que a igreja dependa integralmente da obra concluída por ele na terra. Então, somente após a morte, que veio pagar a conta que havia, né, o escrito de dívida que havia contra nós, né, o novo Adão pagou a conta do velho Adão. A ressurreição mostra o triunfo dele, e então a ascensão, e depois de 10 dias a vinda do Espírito Santo, que ele havia prometido: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, e ele vos consolará e vos ensinará. E ele diz então assim: ficai em Jerusalém, até que era do alto, sejais revestidos do poder dele. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Então fica bem mais inteligível, mais claro, que a igreja realmente dá a entender, e vários teólogos concordam com isso, e realmente começa o seu ministério ali. Citando inclusive Lucas, que é o autor de Atos, ele não menciona a palavra igreja no seu evangelho, mas ela menciona 24 vezes a palavra igreja em Atos dos Apóstolos. Então não há conceito de igreja antes desse evento, que é a morte vicária de Jesus, pagando por nós então o preço e nos trazendo das trevas para a luz, né? E também na morte de Jesus, você sabe, a gente sabe pela Bíblia que ele desceu à região inferior da terra, levou cativo o cativeiro, encheu o universo, deu os dons aos homens e triunfou chegando no céu, mostrando então o seu despojo, que seria a obra, né? E Isaías, falando sobre o servo vicário, diz: e ele ficará satisfeito ao ver a sua obra realizada.
Então a igreja, o histórico dela é esse, ela começa então, na sua maioria de entender, e eu particularmente creio assim também, com a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, também chamada de Shavuot. Durante a era patrística, os primeiros pais da igreja, após os apóstolos, né, João é o último apóstolo a morrer, o período dos pais da igreja, que vai até lá pelo ano 200, então temos várias dificuldades, muitas perseguições, né? Na carta do Apocalipse, Esmirna, que seria mais ou menos assim uma história dos 7 tempos da igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que seria uma parte histórica, né? Do início ao fim do arrebatamento da igreja. A gente vê que teve várias perseguições, as 10 grandes perseguições movidas pelo Império Romano, né? Os líderes foram caindo, os apóstolos morreram, depois aqueles que viveram com os apóstolos, e depois começaram então a aparecer no meio da igreja as dificuldades com as heresias, com aqueles paganismo que foi penetrando sorrateiramente, né? Depois teremos o surgimento da ascensão. Começa então ali primeiro Jerusalém, que era a sede principal, e se destaca então Tiago, né? E Paulo diz que as colunas da igreja eram Pedro, Tiago e João. Depois Herodes Agripa mata Tiago. O Tiago, no caso ali, é o Tiago, que é o irmão de João, mas esse Tiago que dirigiu as primeiras reuniões da igreja em Jerusalém era o Tiago, irmão de Jesus, que veio se converter depois, no finalzinho, depois da morte de Jesus. Inclusive, Jesus apareceu a Tiago também, apareceu a Pedro, a Tiago, é o que Paulo menciona. Então, algumas igrejas destacaram, a primeira de Jerusalém, depois de Antioquia, onde criou-se ali um centro, né, dispersor, um centro de missionário, onde Paulo estava lá junto com mais outros profetas e apóstolos que havia ali, e saíram dali as primeiras viagens missionárias, com Paulo e Silas, Paulo e Barnabé primeiro, depois Paulo e Silas. Então, criaram esses centros. E também Alexandria, onde havia muitos judeus, por isso a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego em Alexandria antes de Cristo. E esses 3 pontos principais começaram a se destacar. Depois que vai entrar Roma, porque Roma foi bem mais tardia a evangelização em Roma, né? Paulo esteve em Roma lá, pregando lá, já nos anos 60, logo depois ele iria morrer nesse tempo aí. Então nós estamos falamos um pouquinho sobre as origens da igreja nos seus primórdios. Lembrando que a igreja é uma congregação dos chamados para fora. Então foram aqueles primeiros membros da igreja, foram todos judeus. Depois se começa a entrar os gentios na igreja, né? Porque com Pedro, quando ele está em Jope, tem aquela visão do lençol descendo, com muitos répteis, ele não come, e ele diz, não come, ele diz, Deus, então, como você vai chamar, não considere impuro o que eu considero santo? E logo depois tem aqueles homens ali embaixo chamando Pedro, amando de Cornélio, que está em Cesareia. Então, Pedro começa, então, a evangelização, o evangelho, a igreja chega nos gentios. Os primeiros membros são todos judeus, né? Paulo é um judeu convertido, e Ananias, e os próprios discípulos de Jesus, todos eram judeus. Depois é que começa a entrar os gentios, e depois entra Lucas, que era grego, e entra outros tantos, mas começa então também a evangelização, através de Pedro, que pregava para a circuncisão, ele também foi chamado para a incircuncisão. Quando Paulo é chamado no caminho de Damasco, né, disse ele, importa, Saulo, dura para ti recalcitrares contra os agrilhões, e você para mim um vaso precioso que levará a minha palavra aos gentios. Então Paulo foi o apóstolo dos gentios, mas Pedro também acabou pregando para os gentios, para os incircuncisos, na casa de Cornélio, que era centurião romano. Então a primeira igreja começa em Jerusalém, depois quando há perseguição a Estevão, então dispersa, só ficam os apóstolos de Jerusalém. E aqueles que dispersaram já eram mais de 5 mil, mais de 3 mil, mais de 5 mil, já são mais de 8 mil, e então eles vão levando as boas novas e vai irradiar o evangelho pelo mundo afora. Então essas primeiras origens da igreja, do crescimento da igreja. Vamos ficando por aqui, lembrando que o nosso assunto é eclesiologia, essa matéria é do livro 3 de teologia do nível básico. O nível básico são 36 matérias, né, em 6 livros diferentes. Depois temos o intermediário, com mais 18 matérias, que é mais direcionado para a liderança, para quem está dirigindo. E, por fim, bacharelado livre, que é a culminância dos cursos teológicos.
Vamos ficando por aqui. Deus abençoe. A paz do Senhor. Um abraço. Tchau, tchau.